O que é a realidade? Uma pergunta muito simples. O que é a realidade? Então a primeira resposta que a maioria das pessoas dá é a realidade que eu experimento. Você sabe, estamos sentados em uma sala, eu vejo você, você me vê. Basicamente nossas ferramentas sensoriais, visão, som, gosto, tato e olfato. Eu vejo coisas, ouço coisas, provo, toco ou cheiro. Essa é a nossa realidade empírica. Então a pergunta é, ok, há algo mais na realidade além disso? E todos dirão, claro que sim. Há um monte de coisas que você não vê, não cheira e não prova, toca ou ouve. Exemplo, amor. Você não vê o amor, você pode ver uma expressão de amor, mas o amor em si, uma ideia, 2 mais 2 é igual a 4. O dia é diferente da noite. Estes são conceitos, você não os vê, mas a mente os percebe. Ou emoções, o coração assente. Então há muitas coisas que não experimentamos nisso. Ok, então a realidade vemos agora que se expandiu do sensorial, vamos chamá-lo de suprassensorial. Agora, quão fundo podemos ir na toca do coelho? Então vamos dar o próximo passo. Experiências conscientes. E quanto ao subconsciente? E quanto ao inconsciente? E quanto ao supraconsciente? E vou apenas usar exemplos da ciência. Já que estamos falando de ciência, você vê objetos. Todos nós vemos fogo, água, mesas, cadeiras, pássaros, árvores, seja o que for. Todos sabemos que são feitos de elementos. Elementos são feitos de moléculas. Moléculas são feitas de átomos. E átomos são feitos de partículas subatômicas. E então o sub-sub. E como eu disse, você vai mais fundo nesse buraco de coelho. Ninguém sabe até onde ele vai. Então você vê. Agora o mundo, essa mesma pergunta, o que é a realidade, depende de qual é a sua perspectiva. Se você quiser olhar superficialmente, é a ponta do iceberg. Mas todos sabemos que há um grande iceberg abaixo dessa ponta. Todos sabemos que há energia. Hoje sabemos que energia e matéria são intercambiáveis. Como Einstein colocou, e é igual a mc ao quadrado. Você pega um pedaço de madeira, coloca na lareira, ele se transforma em energia. Para aquecer, em fogo, em calor, em luz. Então, hoje especialmente nos acostumamos com o invisível. Basta pegar seu smartphone. Quanta informação há neste pequeno telefone? É difícil até imaginar como toda essa informação poderia caber em um telefone tão pequeno. Nos anos 50, você precisava de 3 blocos de computadores para conter tanta informação. Então, nos acostumamos com o fato de que há uma realidade que não vemos que realmente governa nossas vidas. Quero dizer, toda vez que ligo a televisão, toda vez que vejo uma tela com imagens sendo transmitidas de sabe-se lá onde, uma partida de tênis na Austrália, e você vê aqui, simultaneamente você diz como essa imagem chegou aqui, frações de segundo. Você vê, você percebe, há muitas forças em ação. Meu ponto aqui é que a palavra realidade é exatamente como escalar uma montanha. Se você perguntar a alguém como é o horizonte, se eles estiverem em um vale, darão uma resposta. Se estiverem em um planalto, darão uma segunda resposta. Se você estiver a 20 pés de altura em uma montanha, uma terceira resposta. E se você estiver no topo do Monte Everest, uma quarta resposta. E todos estão dizendo a verdade. Apenas essa distinção é do meu ponto de vista. Essa é a minha resposta. Minha resposta é a partir desta perspectiva. Esse era o meu horizonte. Então, sendo uma pessoa honesta e inteligente, o que quer que eu tenha dito não requer fé. Todos entendem hoje que o mundo não é o que parece. O que você vê não é o que você obtém. O que você vê é a superfície externa. Mencionamos antes lágrimas, choro. Você vê lágrimas saindo dos olhos de alguém. A manifestação física é sim um pouco salgada, é úmida. Mas todos sabemos que as lágrimas são uma expressão de emoção. Emoções que você não pode ver. Lágrimas que você não pode ver, mas ninguém vai dizer, primeiro eu choro, depois sinto emoção. Não. Então, primeiro a emoção e depois as lágrimas são uma expressão, a mesma coisa que um sorriso no seu rosto. O rosto entra em uma certa contorção como uma expressão de alegria ou felicidade, ou satisfação. Meu ponto é que hoje, se você quer ser uma pessoa inteligente, você tem que perceber isso. O que você vê é uma superfície externa, de muitas mais forças que trabalham abaixo da superfície. Posso dar muitas mais analogias. Este é um tópico que é crítico. E quando as pessoas ouvem isso pela primeira vez, elas dizem, claro, é óbvio. Então, minha pergunta seria, em um nível pessoal, o que define você como pessoa é o seu eu exterior, seu corpo.
e sua linguagem corporal. Ou é o que chamamos de nossa alma, a alma, algo que não é tão visível, mas mais importante do que qualquer outra coisa, porque seu corpo, no final das contas, é um veículo para uma personalidade, para um indivíduo que tem sentimentos, ideias e experiências, e dores e alegrias, que é claro, o todo, o que chamamos de o pacote chamado vida. A coisa com a qual podemos encerrar esta conversa, acho que seria um bom resumo que é quase inevitável para todos, e isso é a morte. E eu não sei quais são os seus pensamentos sobre isso, mas eu acho que a aceitação da morte e o entendimento de que ela é inevitável, que está chegando, pode ser bastante útil para muitas pessoas, mas é algo muito difícil de fazer, especialmente novamente quando trazemos o ego. E muitas das coisas que nos ensinam, não somos realmente ensinados sobre a morte de forma alguma. E eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso. Sim, a morte é talvez o luto definitivo. E a tragédia definitiva, porque tem essa finalidade. Você sabe, basta dizer a palavra morte e as pessoas imediatamente estremecem. A morte soa como o fim, alguém morreu, eles se foram, a história acabou. E eu não sei como essas peças interagem umas com as outras, mas vou apenas me referir a algo sobre o qual falei. Mas quando você entende que a realidade é um quadro maior do que apenas o que você vê, então você realmente percebe que a morte não é o fim, a morte é apenas o fim de uma etapa. Seria o equivalente a dizer, eu pego um pedaço de madeira, coloco na lareira e então a madeira morre. Sim, a madeira não será mais madeira, mas se transformou em energia. Transformou-se em fogo, transformou-se em calor, em luz que continua a viver apenas em uma forma diferente. Você pega água e líquido e o ferve, ele se transforma em gás. Você congela, ele se transforma em gelo. Então você vê, há muitas formas da mesma realidade. Eu costumava sempre ficar frustrado, muito difícil quando as pessoas dizem para onde foi a alma da minha mãe, meu pai, meu filho após a morte. Você sabe, você realmente não tem palavras, mas então, eu não sei. Um dia tive uma epifania e é uma analogia, um pouco engraçada e humorística, mas funciona. E eu disse, imagine um diálogo, uma conversa entre uma geladeira e a eletricidade. E a geladeira diz para a eletricidade para onde você vai quando desligam a tomada. E a eletricidade responde como com incredulidade e diz, que tipo de ousadia, que tipo de chutzpah? Você tem que me fazer essa pergunta. Você é uma caixinha que inventaram há apenas 100, 200 anos. Você descobriu como gerar e conter eletricidade para refrigerar alimentos? E agora você acha que é o centro do universo. Você me pergunta para onde eu vou. Eu sempre estive aqui. Estou aqui muito antes de você existir e estarei aqui muito depois de você morrer. Porque eu não ocupo o espaço da sua caixinha. Que sua caixinha só pode ver o que você pode ver. Eu volto para o meu lugar, que está fora do tempo e do espaço como você conhece. Todos que ouvem isso, até mesmo as pessoas dizem, claro, eu disse, é isso que precisamos descobrir, que a alma vive em um tipo de domínio muito diferente. Nós simplesmente não somos pessoas da alma, somos pessoas do corpo. Então julgamos tudo por eu não vejo, não está aqui, mas isso não é verdade. Nesta sala agora, mesmo que todas as pessoas saíssem desta sala, não é uma sala inanimada, está pulsando e repleta de todos os tipos de energia. Nós sabemos disso hoje. Não existe algo que esteja morto. A palavra morto nem é uma palavra precisa. Agora, eu não estou tirando a tragédia desse estágio final porque quero poder abraçar meu ente querido. Sim, eu entendo que a alma deles continua viva e é reconfortante ouvir isso, mas eu os quero nos meus termos, quero poder abraçá-los, quero poder conversar com essa pessoa, quero poder beijar essa pessoa. Então, não estou desconsiderando a tragédia de que isso não está em nosso domínio. Mas ninguém jamais deve dizer, ninguém jamais deve pensar que uma alma morre. As almas nunca morrem porque elas não nasceram. Elas estavam aqui antes e apenas ocupam um veículo chamado corpo por um certo período de tempo e continuam sua jornada. E isso é muito reconfortante. E o fato é que sim, a alma do seu filho Jacó, independentemente do tempo que ele, enquanto se desenvolvia no ventre de sua mãe, continua viva em algum lugar, esperançosamente através de você também. E o mesmo acontece com toda alma. Então, novamente, eu experimentei a morte do meu pai. Então estou ciente da dor. Não foi como, mesmo estando plenamente ciente da alma, eu ainda chorei.
Porque ainda há esse elemento de que não está no meu plano físico, você sabe, que está em um plano espiritual, e nós não somos espíritos, somos espíritos dentro de corpos. Mas quanto mais você se conecta espiritualmente, mais você se conectará à alma do ente querido, e nesse sentido, isso nunca termina, a alma nunca morre. E quanto mais você puder ser espiritual nesta terra, mais você está conectado. E menos a finalidade disso está presente. Você percebe que há muito mais na imagem